Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje então seguimos a nossa aula falando sobre o planejamento didático, né? Na semana passada a gente introduziu um pouquinho falando sobre o currículo, né? Que isso é bem importante, também uma temática bem abrangente da didática, e hoje a gente vai entrar um pouquinho mais específico então na parte do planejamento, que é também essencial para o exercício da docência, né? Para qualquer professor. Se a gente for pensar, então, o que é planejar, né? Uh, a gente faz isso sempre, durante todos os dias da nossa vida, né? Quando a gente vai a um supermercado, a gente faz um planejamento, a gente não chega lá e vai olhar para as prateleiras e pensar, o que eu vou comprar, né? A gente já vai com esse planejamento feito, que é uma lista, que é feita com base naquilo que está faltando na minha casa, né? Eu posso dividir por setores, por exemplo, higiene, alimentos, né? E assim eu vou dividindo nos setores e vou fazendo esse planejamento, né? Então seria pensar antes de agir, é antecipar o pensamento, os passos de uma ação e ir refletindo sobre cada um desses passos para preparar a ação seguinte, né? Se a gente for pensar, então, no planejamento das aulas, né? Aí o gatito aqui, a gente passando na frente. A gente então vai planejar, vai antecipar uma ação, né? Vai pensar que objetivos a gente tem com essa ação, vai planejar toda ela e essa vai executar, e isso vai nortear o próximo passo do meu planejamento, né? Por isso que vai preparar a ação seguinte. Então, pensar sobre o fazer é basicamente tomar decisões sobre este fazer, né? Quando a gente planeja, a gente toma decisões, a gente faz escolhas, e isso então faz parte do ser professor. E o planejamento, então, ele é um processo de tomada de decisões sobre determinadas ações. Então, planejar, vale lembrar que é uma atividade essencialmente humana. Nós somos a única espécie que planeja, né? Em termos, assim, digamos, de organização, de colocar no papel, né? Porque eu creio que os animais também têm uma espécie de organização, de planejamento, mas é mais rudimentar, não é tão complexa quanto a nossa maneira, então, de planejar. Somente os seres humanos são capazes de antever uma ação antes de realizá-la, né? A gente vai pensar, bom, eu quero chegar naquele ponto, como é que eu vou fazer então para chegar naquele ponto? Isso é planejar. Aí eu vou ver as variáveis, o que pode dar certo, o que pode dar errado, mas se eu fizer isso vai ter essa consequência. Eu vou analisando os prós e os contra. Isso tudo é uma atividade eminentemente humana, né? Eu vou tentar prever, antever uma situação. Isso é exclusivo a nós humanos. Então, o objetivo, eu vou erguer aqui um pouquinho para poder. O objetivo de planejar é garantir que os resultados da ação sejam os esperados e que o processo seja de máxima qualidade. Então, qual sempre é o meu objetivo como professora, né? O que resultado eu espero alcançar ao final de cada conteúdo que eu ministro? É a aprendizagem, né? Eu vou obter êxito no meu fazer docente se os alunos aprenderam. Então, essa é a verificação da aprendizagem, né? Saber que o planejamento ele deu certo e que seja no máximo de qualidade. Não adianta, às vezes, a gente querer trabalhar muitas coisas e não ter qualidade, né? Aí a gente vai dar ênfase para a quantidade, não para a qualidade. O que o planejamento envolve? Então, eu tentei listar alguns aspectos para vocês que isso depois a gente vai ver dentro de um plano de ensino e de um plano de aula. Eu vou estudar com vocês também a diferença desses dois planejamentos. Provavelmente a gente vai seguir nessas atividades remotas, né? Nós hoje discutimos bastante em reunião, depois eu faço um feedback com vocês, falando sobre a possibilidade de dar sequência às atividades remotas ou então sobre a suspensão do calendário. Eu quero até ouvir um pouquinho qual é a opinião de vocês. Só que seguindo, a gente não sabe se o MEC vai validar as nossas ações, né? Porque extrapolou um pouquinho o nosso prazo legal, ok? Desculpa, gente, que essa hora a prof já tá cansada. Então, o planejamento ele envolve por que fazer, né? Por que eu vou querer fazer, por que eu vou querer ensinar aquele conteúdo, ou seja, a justificativa da ação. Por exemplo, vocês vão trabalhar com os alunos o tema animais domésticos, tá?
Qual é a justificativa desse conteúdo? Por que para os alunos é importante aprender esse conteúdo? Isso vai na justificativa, é o momento em que vocês vão vender o peixe de vocês, né? Vão dizer por que aquele conhecimento é importante para o aluno, em que aspectos, que links esse conteúdo tem para o dia a dia do aluno, né? Para que fazer também é importante, o que se espera ou os objetivos da ação. Eu não posso desenvolver nenhuma atividade por desenvolver. Vou fazer porque eu não tenho outra atividade planejada. Eu não posso não ter um propósito. Eu preciso saber qual é o objetivo, qual é o fim daquela atividade, daquele conteúdo, né? O que fazer, então, que seriam os conteúdos? Eu tenho que saber o que eu quero ensinar, né? Como fazer, que é a metodologia que é importantíssima. O como fazer muda tudo, né? A gente pode utilizar N metodologias, a gente pode utilizar o quadro negro, a gente pode utilizar o livro didático, a gente pode utilizar pesquisa, posso usar projetor multimídia e slides, eu posso utilizar saída de campo, eu posso utilizar uma visita ao museu, tem N metodologias, então essa parte é muito importante. E lá nos estágios a gente cobra de vocês que seja feito assim um balanço, um equilíbrio entre as metodologias, para que vocês não fiquem, por exemplo, sempre na mesma metodologia, né? É o que acaba acontecendo nas escolas, o uso praticamente exclusivo do livro didático, né? O professor segue aquele livro como se fosse assim uma receita, e não é o ideal. Depois vem então a forma de verificar se o fazer está dando certo, que seria a avaliação. É como eu falei antes para vocês, gente, a avaliação ela não deveria ser usada somente para atribuir uma nota para o meu aluno, né? Mas para eu saber o que verdadeiramente ele aprendeu, para eu verificar se o fazer, que é a parte do ensino, está dando certo. Se não está, eu vou ter que rever a minha maneira de trabalhar. Tá, gente, o planejamento, então, versus o plano, tem um pouquinho de diferença. Aí, deixa eu baixar aqui que tá doendo a mão da prof. Então, o plano, ele é um pouco mais amplo, né? Ao decidir o que a gente vai fazer, a gente traça um plano de ação, é algo mais amplo. Ele então, acaba sendo o produto final do planejamento, ele é o registro, o documento que define as decisões, os objetivos, as estratégias, os instrumentos, os recursos e prazos para o alcance dos resultados. Ele é o processo de tomada de decisões, então, sobre a ação, e pelo qual se estabelece uma relação dialética entre a ação e a reflexão, possibilitando o diálogo, a busca de informações, elaboração de propostas e avaliação permanente. O plano, então, ele é o documento, e o planejamento ele acaba sendo mais amplo, tá? E o plano ele é o documento onde se registra por escrito, segundo determinado roteiro, as decisões tomadas, então, para o processo de planejamento. É feito para ajudar todo o processo e ele passa a ser a fonte de consulta durante a realização da ação, né? A gente pode e deve consultar, então, aqueles momentos que a gente planejou no plano, tá? Por isso que a gente diz plano de ensino e plano de aula. O planejamento, ele é uma atividade mais ampla. O processo de planejamento, então, ele é um valioso instrumento de mudança que possibilita o pensar e o agir estratégicos sobre a realidade que temos e o que queremos mudar, né? Então, a gente sempre tem um propósito de tentar melhorar aquela realidade, aquele conhecimento do aluno. Permite traçar rumos num quadro de certezas e incertezas, gerando resultados, mas principalmente aprendizagem para as pessoas envolvidas, né? Então, eu tenho vários caminhos, vocês vão ver a imagem que eu trouxe para vocês, né? Tipo uma encruzilhada, e eu tenho que tomar decisões e decidir os rumos que eu desejo chegar, né? Sempre levando em conta que a gente não tem certezas, a gente tem mais dúvidas e incertezas do que certezas. Os princípios do planejamento, então, eu trouxe 3. Os objetivos, eles têm que ser claros, com finalidades bem definidas. Vocês vão ver quando a gente fizer o exercício de elaboração dos objetivos, né? Eles começam sempre com um verbo no imperativo, e tem que ser de maneira direta, assim, né? Depois a gente vai fazer esse exercício.
O planejamento, então, como o primeiro passo, precedendo a ação. Então, a gente não vai agir e depois planejar. A gente planeja para agir, aí a gente age, vai planejar novamente, né? Ou seja, ação, reflexão, ação. Sempre esse movimento, né, circular acontecendo, tá? Sempre pensar, então, na participação dos envolvidos no processo. O processo não deve ser centralizado no professor, mas o aluno precisa se sentir partícipe, então, desse processo. E a abordagem ela tem que ser sistêmica, organizada, intencional, mantendo uma estreita relação entre os meios e os fins. Né? A gente sempre pensar, então, que o planejamento ele é extremamente complexo e o êxito da aprendizagem vai decorrer muito, então, de como a gente conduzir esse planejamento e essa ação pedagógica. As características do planejamento, então, eu trouxe duas aqui para vocês, tem que haver coerência e unidade. O processo de planejamento ele deve possibilitar a elaboração de planos que contemplem uma estrita relação entre objetivos e meios, e a ideia da continuidade e da sequência, né? Todas as atividades e ações previstas devem estar integradas do início ao fim. Os alunos eles têm que entender que os conhecimentos eles estão unidos, né? Eles estão em rede, e a gente é papel do professor, do fazer docente, então mostrar essa relação para os alunos, que eles percebam tudo sempre relacionado, não solto, né? A flexibilidade também, isso é muito importante. A gente às vezes planeja e vai se frustrar, vai planejar achando que a aula vai ser maravilhosa e vai chegar lá, o aluno traz outra temática, né? E a gente está agarrado naquele plano e acha que não pode mudar. A gente pode e deve mudar, né? Claro que não fugindo do foco, fazendo um oba-oba na sala de aula, mas a gente pode sim flexibilizar o planejamento. Então, eu coloquei que deverá ser possível modificar o plano para que ele atenda a situações não previstas, como eu falei para vocês. Daqui a pouco vocês chegaram em sala e tá numa efervescência lá. Eles estão com um assunto que aconteceu ali com alguém e eles estão socializando. A gente não pode jogar tudo isso fora, né? Ainda mais se tiver relação com aquilo que a gente estiver ensinando, né? A ideia da contextualização, então, como o planejamento ele ocorre em tempos e espaços definidos, o plano precisa estar adequado às demandas e aos desafios do contexto social no qual está inserido. A contextualização é isso, gente, é o conhecer a realidade na qual eu irei trabalhar. Dar aula no instituto é diferente, né, de eu dar aula lá na escola Rui Barbosa, que é uma escola mais periférica, né? Então eu preciso conhecer a realidade e contextualizar essa realidade. A ideia da precisão e da clareza, ou seja, né, a linguagem utilizada na elaboração dos planos ela tem que ser simples e clara, com indicações precisas para não possibilitar dupla interpretação. Então não pode ficar dúbio para o aluno, né? Se a gente às vezes utiliza termos muito complexos, eles não entendem e vai ficar confuso para eles. Por fim, então, a prof sempre fala demais, o planejamento ele é um processo participativo, a gente precisa ouvir os alunos também, né? Não somos só nós que devemos ser ouvidos, mas os alunos precisam ser escutados, coordenado, integrado, contínuo e mutável conforme os desafios, constituindo-se assim um processo de reflexão-ação, aquilo que eu falei antes para vocês, né? Eu vou ministrar a minha aula e eu vou fazer esse processo de reflexão para que ele mova a minha nova ação, e isso vai acontecer sempre, em cada aula. Seu valor como instrumento promotor de mudanças está associado às relações existentes no tempo e espaço em que está inserido e na visão que estabelece de futuro, né? Então, o planejamento ele é extremamente importante no fazer de qualquer professor. E eu espero que vocês, né, agora a gente exercitando um pouquinho a parte de planejar, mesmo que seja hipotética, porque a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente planejou, que seria colocar em prática, né, mas que vocês possam fazer um exercício bem bacana, então, de elaborar um plano de aula, né, para perceber tudo que está envolvido, então, nesse processo de planejamento, tá, gente? Lembrando, então, que o planejamento é algo maior, ele envolve tudo desde planejar uma viagem, uma ida ao mercado, e o plano, ele é o documento que resulta desse planejamento, tá? Ele está dentro do planejamento.
Então, e a gente tem vários tipos de plano, mas o que a gente vai trabalhar vai ser o plano de ensino e o plano de aula, que eu vou trabalhar depois com vocês, tá, gente? Então, vamos dar sequência à nossa aula. Abraços e até mais!